Hoje vamos recordar de um personagem bíblico muito conhecido. Vamos recordar a vida e a obra de Noé. Qual foi a escolha de Noé? Aonde que ele investiu os seus recursos? Qual era a segurança que ele tinha para esse investimento? Vamos ver o que a Bíblia diz, irmãos, sobre as condições do mundo naquela época, na época de Noé. Gênesis 6, 15 a 14. Vou resumir aqui alguns dos pontos principais. Primeiro, a lamentável condição da humanidade. A humanidade havia se afastado totalmente de Deus. A Bíblia diz assim: toda a imaginação dos pensamentos era má continuamente. Isso quer dizer que tudo era mal o tempo todo. E aí então o Senhor se arrependeu de ter criado a raça humana, de ter criado o ser humano, e disse que destruiria tudo. Só que nós vemos agora, irmãos, nesse texto, um momento de graça. O Senhor achou graça em Noé. Noé achou graça aos olhos do Senhor. O Senhor então vai usar Noé como salvador. Veja, irmãos, o negócio de Deus qual é mesmo? A salvação de pessoas. E agora o Senhor vai usar Noé para salvar pessoas. E ele disse o seguinte para Noé: faça uma arca de madeira, um grande barco. Nas medidas de hoje, 133 metros de comprimento, 32 de largura e 13 de altura. Veja, para hoje ainda seria um grande barco. Mas para a época, imagine, era o maior barco que já havia sido feito. Você vai precisar para esse barco de materiais e de mão de obra. Não se constrói, não era só Noé e seus filhos que conseguiriam construir um barco desse tamanho. Era preciso contratar pessoas, era preciso contratar profissionais, era preciso de muito material. E da onde sairia isso? Dos recursos de Noé. Noé aplicava todos os seus recursos nesse projeto. Um projeto para toda a vida. Um grande barco para a salvação do dilúvio. E a Bíblia diz que ele levou 120 anos construído esse barco. Mas enquanto ele construía esse barco, irmãos, como é que a sociedade se comportava? A sociedade era absolutamente cética com relação à pregação de Noé. A pregação de um dilúvio, de uma chuva que viria do céu e ia inundar toda a terra. Por que era? Porque nunca havia chovido, a Bíblia diz que nunca havia chovido. Eles também argumentavam: a natureza não muda, é sempre assim, de gerações em gerações. As águas têm os seus limites na praia, no mar, os seus limites nas margens do rio. Tudo vai ficar como está. E Noé, construindo a arca, despendendo todos os seus recursos na construção da arca, sendo ridicularizado pela sociedade. Aquele velho está louco. Imagine construir um barco lá longe da água, porque ele diz que o Deus falou para ele que vai chover e vai inundar tudo. Ele está louco. Veja só a perseverança de Noé. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O que é que movia Noé a fazer essa tarefa, a cumprir essa tarefa? Era a fé. A fé no Senhor Deus que havia falado com ele. Numa sociedade incrédula, numa sociedade totalmente incrédula, que só praticava o mal. Veja um texto da nossa lição. Antes do dilúvio, as pessoas argumentavam que jamais poderia haver uma inundação, com base na compreensão defeituosa da realidade. Qual era a compreensão? Nunca houve, não vai haver mesmo. Após o dilúvio, da mesma forma, argumentam que ele nunca aconteceu. O dilúvio é coisa da Bíblia. Se você vai falar com pessoas que não são crentes, eles não acreditam no dilúvio. Não foi assim, não foi um dilúvio universal. Foi uma grande inundação numa região, mas não o dilúvio universal. A Bíblia diz, irmãos, que no futuro, no fim dos tempos, as pessoas também serão céticas. Veja o texto de Pedro 3, 3 a 7.
tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como estão, desde o princípio da criação. Pregue que Jesus vai voltar para as pessoas não crentes. Fale para elas que Jesus vai voltar e eles vão dizer assim: bobagem isso. Isso é uma alegoria. Jesus já morreu, foi enterrado. Jesus era um grande mestre, mas ele não vai voltar, ele não é Deus. E vão ridicularizar aos crentes que vão dizer que Jesus está para vir. Vai ser como nos dias de Noé. Vou ler ainda mais um texto da nossa lição. A Bíblia diz também que as pessoas serão céticas em relação aos eventos do tempo do fim, como foi no tempo do dilúvio. De forma que podemos nos preparar para o futuro, há uma decisão consciente chamada gratificação adiada, que significa basicamente fazer com paciência a obra de Deus com esperança na recompensa futura. O que é que Noé fazia, irmãos? Ele estava aguardando a gratificação adiada, trabalhando durante 120 anos, sabendo que a gratificação seria, quando viesse o dilúvio, ele estaria salvo junto com a sua família. Não sabemos quando Cristo voltará, mas em certo sentido isso pouco importa. O que importa é que, como Noé, façamos o que Deus nos pede que façamos, enquanto aguardamos a promessa, mesmo que, como foi com Noé, isso traga mudanças radicais na nossa vida. Muitos ficam tão preocupados em saber quando Jesus vai voltar, se vai voltar na semana que vem, se vai voltar em 1 ano ou 10. Isso não é o importante, irmãos. O importante é fazermos a vontade de Deus. Porque, como já dissemos, a volta de Jesus acontece para cada um dos seres humanos quando ele descansa, quando ele morre. Aí Jesus já voltou para ele. Mas a volta de Jesus escatológica, essa do tempo do fim, que muitos ficam especulando quanto falta, essa, na verdade, irmãos, nós não devemos nos importar tanto, devemos nos importar é de estar prontos, fazendo a obra do Senhor Jesus. Noé investiu toda a sua vida na obra de Deus, na obra de salvação. No fim, ele conseguiu salvar aos seus filhos, suas noras e sua esposa. Somente a eles. Os outros todos pereceram. Quando nós investimos os nossos recursos, irmãos, de que maneira nós investimos? Investimos na obra do Senhor. Noé investiu tudo o que tinha: tempo, recurso, influência. Esse investimento resultou aonde, irmãos? Resultou na salvação da sua família. Que Deus nos abençoe, mas que os nossos investimentos na obra do Senhor resultem também na nossa salvação, na salvação pela graça do Senhor Jesus Cristo. Veja, Noé foi salvo pela graça, irmãos, pela fé. O texto da Bíblia diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Que cada um de nós, irmãos, ache graça na obra do Senhor, aos olhos do Senhor. E façamos a sua vontade, façamos a sua obra, que façamos os nossos investimentos para o progresso da obra do Senhor, que é a salvação de cada ser humano.